Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Oli. Se você é novo aqui no canal do YouTube, seja muito bem-vindo. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar tanto o YouTube como a Netflix para aprender inglês através de vídeos, séries e filmes. Eu vou mostrar para vocês uma extensão chamada Language Reactor. Essa extensão ela é bem interessante porque ela te dá várias funcionalidades a mais, né, no player do YouTube e também no player da Netflix. Alguns exemplos são ter a legenda em inglês e a legenda em português ao mesmo tempo. Você também consegue olhar a tradução das palavras e a pronúncia, tudo utilizando essa extensão dentro do player de vídeo do YouTube e da Netflix. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que essa extensão chamada Language Reactor, ela funciona nestes navegadores que eu vou mostrar para vocês. Então, funciona no Google Chrome. O Google Chrome é esse aqui. A maioria das pessoas geralmente utiliza ele. Então, o ícone do Google Chrome é esse aqui. Também funciona em outros navegadores que tem a base do código no Chromium, né? O Chromium é um outro navegador que oferece, né, o código base para outros navegadores, como o Google Chrome e os próximos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então funciona também no Microsoft Edge, que é o navegador padrão, né, do Windows. Também funciona no Vivaldi, que é um outro navegador bem famoso que tem na internet. Funciona também no Opera e também funciona no Brave, que é um outro navegador que não é tão famoso, mas que está ganhando grande espaço na comunidade, né, na internet. Então, ela é um outro navegador que você pode utilizar caso você não goste do Google Chrome como padrão. Então, sabendo disso, né, que essa extensão funciona em todos esses navegadores, você precisa acessar a Chrome Web Store, que é a loja de extensões, né, do Google. Então faz de conta que aí no seu celular você tem a Google Play, onde você baixa os seus aplicativos. E aqui no navegador, né, de computador, a gente tem a Chrome Web Store, que é onde você baixa várias extensões. Então os links para tudo que eu vou falar neste vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então você vai instalar essa extensão, né? Então para instalar você vai clicar aqui, ó, Add to Chrome. Então você clica aqui e aí vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Então você vai clicar em Add Extension. E aí beleza, aí o Google vai começar a verificar essa extensão para ver se não tem nenhum vírus, né? E aí vai abrir, depois que instalar a extensão, vai abrir essa outra janela aqui, ó. Essa outra janela é uma apresentação da extensão Language Reactor. Então observa que aqui, né, ele te dá um tutorial inicial. E observa que aqui, ó, em cima está escrito English, tá vendo? Aqui a gente tem, ó, Getting Started, Export Help, Study Tips e FAQ. Então aqui, ó, do lado de FAQ a gente está escrito English. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui e vai escolher o idioma português. Então você clica em português e aí todo o tutorial, né, inicial aqui que ele vai te mostrar vai passar para português. E também a gente observa o quê? Que as opções aqui na lateral, né, nessa barra lateral aqui, ó, também mudou para português. Então isso é bem legal, que aí você pode ler aqui, né, com mais calma, entender como que a extensão funciona, quais são os atalhos. Eu vou mostrar como configurar, então se você não quiser ler, né, esse tutorial não tem problema, mas eu recomendo muito que você leia para você ter uma noção, né, de todas as funcionalidades que essa extensão pode te oferecer. Então aqui na barra lateral, né, só para mostrar para vocês, a gente tem a Home, que é que tem esse ícone de uma casinha. Quando você clica aqui, ó, ele vai te mostrar, né, que algumas coisas, as funcionalidades principais, né, que funcionam na Netflix, no YouTube. Você também pode utilizar ela em livros e sites. E aqui tem outras funções. Pode criar também flashcards. Então você pode ler isso aqui tudo depois com mais calma. Aqui a gente também tem uma seção chamada Catálogo do YouTube.
E o que basicamente esse catálogo do YouTube, né? Nesse catálogo do YouTube, ele te mostra vários canais no YouTube que oferecem as legendas feitas por pessoas, né? Por seres humanos. Então a gente sabe que o YouTube tem dois tipos de legenda que podem ser utilizados. Tem as legendas manuais, que são feitas por pessoas, né? Que vão lá, assistem um vídeo, digitam todas as palavras e frases. E também tem a legenda automática no YouTube, que ela é gerada por um sistema automático do YouTube, né? Que lê a voz das pessoas e gera as palavras, gera o texto. Só que essa legenda automática do YouTube, normalmente ela tem alguns erros. Na maioria dos vídeos, 90% dos vídeos vão ter legendas com grande quantidade de acertos, né? Mas os outros 10% assim, da legenda normalmente vai ter erros. Porque como é gerado por computador, pode ter erros, né? Então, nesse catálogo do YouTube, o que o desenvolvedor dessa extensão fez? Ele criou um catálogo de canais do YouTube que tem legendas feitas por pessoas, né? Como eu disse anteriormente. Então é sensacional isso aqui, porque se você não sabe quais são os canais no YouTube que tem legendas com uma qualidade boa, né? Que são feitas por pessoas reais, aqui nessa extensão o desenvolvedor já fez o trabalho duro por você. Então, se você está estudando inglês, observe que aqui, ó, em idioma de origem, já está selecionado inglês. Mas se você estuda um outro idioma, por exemplo, se você estuda francês, você clica aqui, ó, ele vai te mostrar todos os canais no YouTube em francês que tem legendas feitas por pessoas reais. Eu achei isso sensacional, porque te faz ganhar muito tempo, né? Economiza muito tempo. Todo o trabalho duro que você teria procurando esses canais no YouTube, você já tem aqui de forma fácil. Então vou voltar aqui, vou escolher o inglês mesmo. E além disso, você tem uma parte aqui do lado para pesquisar. Então, às vezes você tem interesse em um determinado assunto. Aí, o que você pode fazer? Você busca no Google Tradutor a palavra que você tem interesse. Então, por exemplo, se você gosta de cozinhar, então você vai lá no Google Tradutor e coloca a palavra cozinhar na parte de português e o Google Tradutor vai te mostrar que a palavra, né, em inglês para cozinhar se chama cook. Aí você vem aqui, ó, e digita cook. E aí ele vai te mostrar, por exemplo, um canal que tem um nome relacionado à comida. Ou então que fala na descrição sobre comida. Então achei bem legal isso aqui, ó. Por exemplo, eu precisei por cook, que é cozinhar, e aí já me mostrou esse canal aqui, ó. How to cook that. Então, como cozinhar isso? Então, aqui nessa parte de pesquisa, você pode buscar por canais que têm assuntos do seu interesse. Então, essa parte é sobre isso. Aqui a gente também tem nessa barra lateral uma opção chamada Catálogo da Netflix. Vou clicar aqui. E o que é esse catálogo da Netflix? A mesma coisa, tem o mesmo propósito do catálogo do YouTube. Basicamente, algumas séries e filmes na Netflix disponibilizam a legenda original em inglês, mas alguns filmes e séries não têm a legenda em português. Então imagina você ficar, né, você está lá na Netflix e você tem que buscar naquele tanto de séries e filmes alguma que tenha a legenda em inglês e a legenda em português. Imagina o trabalho que você teria para encontrar, né? É claro que talvez 90%, 100% das séries, né, e filmes em inglês já vai ter a legenda em inglês. Mas às vezes não vai ter a legenda em português. Então o propósito desse catálogo da Netflix é justamente esse, te ajudar a encontrar filmes e séries que tem a legenda em inglês e também em português para você estudar. Então observa aqui, ó. Aqui você tem idioma de origem, aí você vai escolher o idioma que você está estudando. Então aqui tem vários idiomas que você pode olhar. Por exemplo, francês de novo, vamos olhar aqui. E aí ele já me mostrou, ó, quais são os filmes em inglês, né, na Netflix, que também tem a legenda em francês.
Então, como no nosso caso aqui é inglês, eu vou selecionar aqui inglês. Seleciono inglês. Aqui, ó, é muito importante, tá vendo escrito aqui, ó, seu país. É importante que você coloque qual país que você mora, né? No caso aqui, a gente é o Brasil. Então, a gente precisa selecionar o Brasil justamente para a extensão entender que você fala português. Então, aí ele vai te mostrar, ó, quais são as séries em inglês que tem a legenda em inglês e que também tem a legenda em português. Então, aqui ele já fez um filtro para mim, né? Então, todos esses filmes e séries que ele está mostrando aqui já tem essas legendas em inglês e português. E você também tem a opção de filtrar por gênero, né? Então você pode vir aqui e escolher se você gosta de drama, se você gosta de ação, se você gosta de suspense. E aí ele vai te mostrar de acordo com o interesse, né, de assunto de filmes ou séries que você gosta mais. Então, por exemplo, eu escolhi aqui aventura. E aqui ele já filtrou para mim, né? Já mostrou Gladiador, Inglourious Basterds, Back to the Future, que é De Volta para o Futuro. Então é muito legal isso. Então aí você pode tirar também os filtros, ó, basta clicar aqui, ó, no xizinho de aventura e ele volta ao normal. Outra opção que você também tem é pesquisar por algum filme ou algum tema que você tem interesse, né? Então você pode utilizar aqui, ó, a parte de pesquisa se você quiser. Voltando aqui no painel lateral, a gente observa que a gente tem algumas funções aqui que estão escrito beta. O que são funções beta? Funções beta são funções que o desenvolvedor ainda está testando, está desenvolvendo. Então ele coloca aqui, né, para as pessoas utilizarem e darem um feedback, né? Falar assim, essa função nova aqui, ela tá boa, ela tá com muitos problemas. E fazendo isso, o desenvolvedor pode melhorar e consertar os problemas que essas funções novas têm. Então, nesse vídeo, eu não vou focar em mostrar essas funções betas. Por quê? Porque, como eu já disse, elas estão em fase de desenvolvimento. Então, elas podem, no futuro, deixar de existir ou podem continuar. Então, para o propósito desse vídeo, o meu objetivo não vai ser mostrar essas funções betas, beleza? Então, só para vocês saberem, vocês podem testar aqui. Então, tem essa TurtleTube, que é a função beta, tem Video File e tem Text. Aqui a gente tem a opção de itens salvos. O que seriam esses itens salvos? São palavras ou frases que você salvou. Então, às vezes você está assistindo um vídeo lá na Netflix ou no YouTube e você viu uma frase lá ou uma palavra que você tem interesse de salvar no seu banco de dados ou no seu caderno de vocabulário, digamos assim. Então, essa parte aqui de itens salvos funciona como se fosse um caderno de vocabulário, onde você pode salvar tanto palavras e frases para você consultar mais tarde ou ver no futuro. Então, para salvar, né, essas palavras e frases, você precisa criar um login aqui nessa extensão. Então, você clica aqui, ó, login, aí você clica, ele vai abrir essa página aqui, ó, e você clica em Sign in with Google. Então, aí você vai utilizar a sua conta do Google para criar uma conta na extensão. Então, aí você clica aqui e aí ele vai abrir uma página do Google. E aí você coloca seu e-mail e a sua senha e cria o seu login nessa extensão. Então é bem simples essa função. A gente tem uma outra função também beta que se chama flashcards. Então para criar os flashcards você também precisa criar uma conta na extensão, né? Então você clica aqui, ó, entrar. Ele vai te fazer o mesmo passo a passo, né? Aqui você tem uma parte de fórum. O que seria o fórum? O fórum seria uma comunidade, né, onde várias pessoas que têm interesse ou que utilizam essa extensão, elas podem tirar dúvidas, discutir novas funcionalidades com a extensão e etc. Aqui a gente tem a parte de ajuda, que basicamente é aquela página, né, inicial que eu mostrei para vocês, onde você pode ter uma introdução de como funciona a extensão, como que utiliza os atalhos dela. Você também tem a parte de ajuda para exportar. Você também tem algumas dicas de estudo. Aqui na parte de FAQ são perguntas frequentes, né? Aqui está em inglês, eu acho que eles ainda não traduziram ainda. Então, aqui a gente tem a parte de configurações.
aqui no painel lateral, a gente tem a parte de configurações. E aqui na parte de configurações, a gente tem algumas coisas interessantes. Observe aqui, ó, configurações completas. Aqui você seleciona o idioma da tradução, né? Então, essa extensão ela tem a função também de traduzir legendas em inglês para o português de forma automática, se você quiser. Então, aqui, ó, idioma da tradução, como você está aprendendo inglês, mas o seu idioma nativo é português, então você deve selecionar aqui, ó. Aqui, ó, observe que nesse izinho aqui ele fala: este idioma das traduções define ele como seu idioma nativo. Ou seja, o que quer dizer aqui? Né? Que você precisa selecionar qual que é o seu idioma nativo aqui. Então, no caso, se você fala português, você vem aqui e seleciona português. Então, vamos selecionar aqui. Português. Então, beleza. Essa é a configuração aqui, ó. Idioma da tradução, você vai colocar português. Se tiver inglês, então, como eu falei, muda para português. A próxima opção aqui, ó, é mostrar transliterações. E aqui você pode deixar com formato original mesmo. Aqui ele tem transliterações para japonês. Então, se você estuda, né, em japonês, você pode mexer nessa opção aqui, ó, original, mais Romaji. Eu não entendo nada de japonês. Original, mais hiragana. Então, se você estuda japonês, sabe que tem a opção aqui. Aqui ele pergunta autoplay em flashcards. Então, aqui, ó, autoplay em flashcards. Se você utilizar a opção de criar flashcards, essa função aqui ela é relacionada a tocar o áudio ou mostrar os flashcards de maneira automática, né? Sem que você precise clicar para passar para o próximo flashcard. A próxima opção que a gente tem aqui se chama URLs de dicionário do usuário. Para ser bem sincero, eu nunca utilizei essa função e eu também não entendi muito bem qual que é o propósito dela. Basicamente, eu entendi que você pode utilizar outros sites como o Cambridge, o Oxford, o Lingui, ou seja, você pode utilizar dicionários personalizados para utilizar na extensão. Mas para o propósito desse vídeo, essa função vai ser desnecessária. Então, depois, se você quiser se aprofundar, você pode clicar aqui nesse ícone aqui, ó, do i, e ler essas informações aqui e tentar utilizar. A próxima opção que a gente tem aqui se chama UI Language. O que isso quer dizer? Qual vai ser a linguagem que vai mostrar aqui na interface da extensão, né? Então, se você aqui está português, mas se você mudar, por exemplo, para inglês, toda a tela aqui, né, da extensão, todas as opções aqui, ó, fica em inglês. Então, se você quiser deixar em inglês, você deixa, né? Mas se você quiser deixar em português, você também pode deixar. E a próxima opção aqui no painel lateral, né, se chama entrar, que aí, basicamente você vai fazer de novo o login na extensão, né, utilizando a sua conta do Google. Muito bem, pessoal, eu mostrei a maioria das funções que a gente tem aqui na página inicial da extensão, né? E agora eu quero mostrar para vocês como que essa extensão funciona na prática no YouTube. Como eu falei anteriormente, essa extensão funciona tanto no YouTube quanto na Netflix. Então, eu não utilizo o serviço da Netflix para assistir filmes e séries. Mas não se preocupe, tudo que eu vou mostrar no YouTube funciona de forma semelhante ou igual na Netflix da mesma forma, beleza? Então vamos lá no YouTube porque eu quero indicar alguns canais para vocês. Os canais que eu quero indicar para vocês são dois. Por quê? Esses canais que eu vou indicar para vocês, eles têm legendas em inglês e em português feitas por pessoas reais. Não são as legendas automáticas do YouTube. Então aqui a qualidade das legendas, tanto em inglês quanto em português, são ótimas, são muito confiáveis. Então o primeiro canal no YouTube que eu quero mostrar para vocês se chama TED. É um canal no YouTube de palestras com vários assuntos. Você encontra assuntos relacionados a filosofia, ciência, religião, política, economia. Então tem vários assuntos aqui para diferentes gostos, né? Então aqui você encontra muitos vídeos. Então quando você vem aqui na seção de vídeos, você tem vários vídeos interessantes. Quando você vem na parte de playlist também, você encontra tudo separado por temas, né? Então é um canal muito bom para você encontrar
materiais de estudo e variar também a forma como você aprende novas palavras e novas frases com diferentes assuntos. O segundo canal que eu vou mostrar para vocês se chama TED ED. Esse segundo canal, ele também pertence à mesma organização, se eu posso dizer assim, né? Que é o TED. E se chama TED ED porque é relacionado à TED educacional. E esses vídeos, eles são animações, que são vídeos, né, animados, que tem a narração em inglês, e também você encontra a legenda em inglês e em português. Então é muito legal esse TED ED porque os vídeos são bem pequenos, eles têm no máximo 5 minutos. Então é ideal para você estudar. Então, em vez de você pegar lá um vídeo de 15, 10 minutos, que geralmente vai gastar bastante tempo para você estudar, né? Aqui, utilizando vídeos de 5 minutos, é bem prático assim, né, para você estudar no dia a dia. Então, você pega um vídeo desse aqui e estuda todos os dias um vídeo, ou então você estuda um vídeo a cada 2 dias, por exemplo, se você tiver pouco tempo, né, para estudar. Então, são 2 canais que eu indico bastante para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como que a extensão se comportaria se você estivesse entrando pela primeira vez no site do YouTube, né? Então eu vou mostrar de forma bem didática, passo a passo, para qualquer pessoa entender, né? Então eu vou vir aqui no meu navegador e vou digitar o endereço do YouTube, a URL do YouTube, né? Então eu vou entrar aqui no YouTube de forma normal e aí eu vou procurar algum vídeo para mim estudar, né, em inglês. Então vou pesquisar por um vídeo aqui que eu gosto bastante, que se chama How to Learn a New Language. E o vídeo, na verdade, ele se chama The Secrets of Learning a New Language. É de uma poliglota chamada Lídia Machovar. Então é esse vídeo aqui, ó. Depois eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, porque ele é bem interessante para quem começou a aprender inglês. Então você pode... Eu vou escolher nesse vídeo, mas no caso você poderia escolher qualquer vídeo em inglês. Como eu falei, né, eu já fiz a sugestão do TED e também do TED ED, que eu sei que tanto a legenda em inglês quanto a legenda em português são feitas por pessoas reais, né, e a qualidade também é excelente, porque são tradutores profissionais. Não sei se o TED paga, né, essas pessoas ou se esses tradutores são voluntários, mas eu realmente sei que elas são feitas por pessoas reais e a qualidade é excelente, muito confiável. Então esse vídeo aqui também é do TED e eu vou abrir ele, né? Observe que quando você abre o vídeo, o player do YouTube ele muda, né? O player do YouTube normalmente ele não é assim, ou seja, a extensão fez algumas modificações. Então aqui na barra lateral, né, aqui na direita, a gente tem um painel onde a extensão mostra todas as legendas em inglês que são faladas no vídeo. Observem também que em cada frase a gente tem um botão de um player. Ou seja, você pode escutar cada frase que a pessoa fala de forma individual utilizando esses botões. Então aqui a gente tem, ó, a primeira frase, I love learning foreign languages. Se você clicar nesse botãozinho azul aqui, ó, você consegue escutar apenas essa primeira frase. Então vamos ver aqui. I love learning foreign languages. Então olha que interessante, você consegue escutar cada frase de forma individual. Isso é muito bacana para você justamente melhorar a sua escuta. E você também pode praticar shadowing. O que é o shadowing? O shadowing é você repetir uma frase em inglês depois que a pessoa falou. E por que o shadowing é interessante? Justamente para você treinar a sua pronúncia e também a sua fluidez ao falar inglês. Então, o que seria na prática o shadowing, né? Eu vou escutar a primeira frase que ela vai falar. I love learning foreign languages. E depois eu vou repetir. Então aí você pode praticar com cada frase aqui do vídeo, de forma individual. Então, por exemplo, I love learning foreign languages. E aí você pode escutar de novo para ver se a sua pronúncia ficou parecida. Então você sempre pode fazer essa prática, né, de escutar, repetir e depois comparar. I love learning foreign languages. Então eu acho que ficou
similar, não ficou perfeito, mas ficou próximo. E aí você pode praticar sua pronúncia utilizando shadowing, né? Que é essa técnica de repetição. Aqui também nesse painel lateral você tem uma outra seção chamada Words, que são aqui ele te mostra, né, várias palavras e o level dessas palavras, né? Então, por exemplo, no level 1, as palavras mais comuns são essas aqui que ele está te mostrando, tá vendo? Então, ele separa as palavras por levels de dificuldade. Então, no level 1, essas palavras aqui são as palavras mais frequentes no idioma, as palavras que mais aparecem no idioma. Então, aqui ele faz essa separação para você, ó. Que no level 2 ó, ele já mostra palavras que não são tão frequentes no idioma. E quanto mais você for descendo, mais você vai encontrando palavras que são menos frequentes. Ou seja, são palavras que as pessoas nativas em inglês não utilizam com tanta frequência no dia a dia, nas conversas e etc. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem essa palavra genius, que é relacionada à genialidade, essas coisas assim. Então, é uma palavra que nem em português mesmo a gente utiliza assim no dia a dia, né? Então, ele separa aqui essas palavras por níveis de frequência, né? Ou de usabilidade delas no dia a dia. Aqui em Saved, tá vendo? Aqui a gente tem uma outra seção chamada Saved, que aqui você precisa fazer login. Aqui são as palavras ou frases que você salva. Então aqui ó, na parte de subtitles, que é da legenda, você pode salvar essas frases aqui. Então às vezes você quer salvar essa primeira frase, aí você pode salvar para consultar mais tarde ou para escrever no seu caderno, alguma coisa assim. Então você pode salvar essas legendas aqui e depois achar elas aqui em Saved. Para isso você precisa fazer login, né, na sua conta, você clica aqui no botão, aí você vai ser redirecionado lá para a conta do Google e aí você põe seu e-mail, sua senha e pronto. Então esse painel lateral tem essas funções, né? Se você clicar aqui ó, no ícone dessa engrenagem aqui, ó, ele vai te dar mais outras opções. E aí ele vai te mostrar esse painel aqui, né? Nesse painel, aqui nessa barra lateral aqui na esquerda, ó, ele te dá alguns atalhos, né, do teclado que você pode utilizar. Indo aqui para o lado direito, a gente tem algumas opções. Então aqui a primeira opção, Force Original Tracks, o que ele faz? Essa extensão faz? Ela busca no vídeo, né, do YouTube que você vai assistir, se o vídeo tem legendas feitas por pessoas reais. Então a gente sabe que o YouTube tem dois tipos de legenda, né? Tem as legendas feitas de forma manual e a legenda feita de forma automática. Tendo essa opção aqui, Force Original Tracks, ativada, a extensão vai olhar no vídeo do YouTube se ele tem essas legendas manuais e ele vai te mostrar elas. Se não tiver, ele vai te mostrar as legendas de forma automática. Então deixa, né, aqui, né, marcado do jeito que está. Aqui, ó, onde a segunda opção, YouTube Subtitle Language. Aqui você vai deixar o idioma que você está aprendendo, né? No caso, você está aprendendo inglês, então você vai deixar English. Mas se você está aprendendo outro idioma, ó, tem vários idiomas aqui que você pode escolher. Mas para o nosso caso aqui, vai ser o inglês mesmo. A segunda opção que a gente tem aqui se chama Translation Language. Essa extensão ela também tem uma funcionalidade de traduzir as legendas, né? Ou seja, como você está estudando inglês, e aqui está escrito ó, YouTube Subtitle Language, e aí você seleciona inglês, que é o idioma que você está estudando. Essa extensão ela consegue pegar essa legenda em inglês e fazer uma tradução automática dela. Então aqui, ó, Translation Language, se você quiser, você vem aqui, né? Se você quiser que apareça essas legendas em inglês traduzidas de forma automática, você vem e seleciona o seu idioma nativo. No caso, você é um brasileiro, então você vai selecionar o português. Você vem aqui, escolhe português. Então aqui ó, vai ter português. Por exemplo, eu não recomendo que você utilize essas traduções automáticas
seja do YouTube ou dessa extensão. Por quê? Elas podem conter erros. Mas se você não encontrar no YouTube vídeos em inglês que tenham a tradução, então essa aqui pode ser uma opção útil, né, que você pode utilizar. Mas sendo bem sincero com você, sempre dê preferência para vídeos do YouTube, né, que tenham legendas em inglês e também legendas em português, feitas por pessoas reais e não de forma automática. Então, em último caso, você pode utilizar essa opção aqui de traduzir as legendas em inglês para português de forma automática, caso você não encontre. Mas só aqui, ó, eu já te dei o canal do TED, que basicamente todos os dias sai palestras novas, e também o TED AD, que também basicamente toda semana sai um vídeo novo. Então aqui você tem muitos vídeos, né, para estudar. Então você não tem desculpa assim, para utilizar essa tradução automática, porque você já tem duas opções que basicamente seriam suficientes para você aprender inglês e ficar fluente. Para ser bem sério com você, você consegue se tornar fluente utilizando apenas o TED e o TED AD. E, sinceramente, sendo bem sério com você, só esses dois canais já daria para você ficar fluente. A próxima opção que a gente tem aqui se chama Show Machine Translation. E o que significa essa opção, né? Essa opção aqui, ela vai mostrar a tradução automática que essa extensão faz. Então, se você deixar aqui ativado, ó, no vídeo vai aparecer a tradução automática da legenda em inglês. Então, como eu falei, você só vai utilizar essa tradução automática caso você não encontre nenhum vídeo que tenha legendas em inglês e também a tradução em português de forma manual, né? Então, você sempre deixa desativada essa opção relacionada ao que eu expliquei, né, anteriormente. E aqui a próxima opção é Show Human Translation. E essa opção aqui você vai deixar sempre ativada. Por quê? Quando você deixar ativado, a extensão vai buscar no vídeo que você está assistindo a legenda em inglês e a legenda em português que foram feitas de forma manual, né? Ou seja, que teve uma pessoa ali por trás, que teve um tradutor que criou de forma manual aquelas legendas. Então é importante que você deixe isso aqui sempre ativado, né? Porque a extensão em todo vídeo que você for assistir, tanto do TED ou de outros canais que ofereçam, né, as legendas em inglês e também a legenda em português manuais, né? E aí essa extensão vai buscar no vídeo sem que você precise se preocupar em toda vez ter que vir e olhar se está tudo certo. Então deixa essa opção aqui marcada. Aqui a próxima opção está escrito aqui, ó, Hide Subtitles. E o que essa função faz? Ela deixa a legenda em português, ela deixa desfocada. Então isso é bem interessante porque às vezes você está estudando um vídeo e você não quer ficar vendo a legenda em português a todo momento. E aí, utilizando essa função aqui, você só vai ver a legenda em português quando você tiver alguma dúvida, quando você quiser ver a tradução de alguma palavra ou você tiver dúvida relacionada à frase em inglês. Então, eu recomendo que você ative essa opção. Então, você vem aqui, ó, e clica aqui, ó, Hide Translations. Então, aí você vai esconder, né, vai desfocar a tradução. Se você clicar aqui, ó, Hide Both, aí ele vai desfocar, ou seja, vai esconder tanto a legenda em inglês quanto a legenda em português. Então, eu recomendo que você deixe só Hide Translation. Você clica aqui. Aqui, ó, quando você clica nesse ícone aqui, ó, ele explica o quê? Que você pode utilizar a tecla do teclado, a letra E, para mostrar a legenda em português. Então, a legenda em português ela vai estar escondida. Aí, se você apertar a letra E do seu teclado, ela aparece enquanto você estiver estudando. E depois, se você apertar de novo, ela vai desaparecer. Então, é um atalho de teclado que você pode utilizar, ó. Lembrando que todos esses i's aqui, ó, esses ícones de i aqui, ó, quando você passa o mouse, ele te dá alguma informação extra. Então ele fala, ó, que quando você clica sobre a legenda com o ponteiro do mouse,
a legenda em português vai aparecer, ou então você pode apertar a tecla E do seu teclado. Indo para a próxima opção aqui, ó, a gente tem Vocabulary Highlighting. Ou seja, aqui você lembra que eu mostrei aquelas palavras, os níveis de diferentes palavras, que a gente tem o nível 1, o nível 2? Aqui você pode selecionar esses níveis para mostrar na legenda. Então, por exemplo, aqui ele mostra que o level 1 são as 300 palavras mais frequentes no idioma. O level 2, as 800 palavras. Ou seja, ele tem listas de palavras que ele vai te mostrar. Então, quando você estiver assistindo o vídeo, ele vai deixar essas palavras relacionadas a cada level aqui destacadas. Ele vai dar um destaque nessas palavras. Geralmente eu não utilizo essa opção, mas é importante você saber, né, que você tem essa opção aqui, ó. E aqui também aparece escrito aqui, né, Highlight Saved Words. O que isso significa? Faz de conta que você salvou alguma palavra, né? Todas as palavras que você salvar, e como eu expliquei anteriormente, elas vão aparecer naquele painel Saved. Então, todas as palavras que você salvou, quando você for assistir qualquer vídeo no YouTube, e você tiver essa opção aqui, ó, Highlight Saved Words, ele vai mostrar em todos os vídeos quais são as palavras que você tem salvo lá no seu caderno de vocabulário virtual. E isso é interessante por quê? Porque aí você começa a observar qual que é o nível de entendimento ou quantas palavras você sabe já em inglês, entende? Então, todos os vídeos que você for ver no YouTube e você deixar essa opção aqui marcada, né, Highlight Saved Words, ele vai te mostrar em todos os vídeos. Então, por exemplo, faz de conta que você salvou a palavra love. E aí vai estar lá naquela opção de Saved Words. Então, qualquer vídeo que você for assistir no YouTube, você vai ver a palavra love destacada no vídeo. Por quê? Justamente porque ela é uma palavra que você já conhece, que você salvou. Então, é bem interessante porque aí você começa a perceber, né? Quantas palavras você já tem no seu banco de vocabulário, né? E aí você começa a ter uma noção de, nossa, nesse vídeo aqui, olha o tanto de palavras que eu já consigo entender, ou o tanto de palavras que eu aprendi. Então essa é uma opção bem legal que você pode deixar marcado para utilizar. Aqui ele mostra aqui, ó, a próxima opção, Show Subtitles Controls. E o que é essa opção aqui? Quando eu for mostrar a forma, né, que você vai estudar aqui utilizando o Video Player, ele tem alguns controles que você pode utilizar, tanto para voltar uma legenda, quanto para avançar e também para repetir. Então eu recomendo que você deixe essa opção marcada, porque às vezes você não gosta de utilizar atalhos no teclado. E tendo essa opção marcada aqui, ó, você pode, de forma visual, né, utilizar o ponteiro do seu mouse para voltar a legenda, para avançar, para repetir a legenda. Indo para a próxima opção, a gente tem essa aqui, ó, Hide Playback Bar. E o que seria essa opção? Quando você deixa, né, essa opção marcada aqui, ó, ele vai esconder essa barra aqui do YouTube, ó, tá vendo? Que tem essa barra de tempo aqui, que tem a opção de player, que tem essa engrenagem aqui do YouTube. Então, aí ele vai esconder enquanto você estiver assistindo o vídeo. E se você deixar desativado essa opção Hide Playback Bar, observe que ele vai, enquanto você estiver estudando aqui, ó, ela vai ficar visível. Então eu recomendo que você deixe essa opção aqui de Hide Playback Bar ativada, porque evita de você ficar distraído enquanto você estiver estudando. A próxima opção ela se chama On Mouse Hover, que é o seguinte: quando você passar o mouse em cima de uma palavra, ele vai te mostrar uma telinha mostrando a pronúncia e também a tradução dessa palavra. Então aí você pode deixar ativado ou não. Então aqui está escrito assim, ó, Show Mini Dictionary. Ou então você tem a opção de Do Nothing, ou seja, não fazer nada. Então eu vou mostrar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando você passa, por exemplo, ó, a palavra learning, quando você passa o ponteiro do mouse em cima dela, ele vai te mostrar, né, que a tradução dessa palavra é aprender.
Então, é essa opção ali que você pode deixar ativado ou desativado. Então, eu vou desativar para vocês verem o que acontece. Vem aqui, e aqui, on mouse hover, vou colocar a opção do nothing, ou seja, não fazer nada. E aí, quando eu venho e passo meu mouse em cima da palavra learning, tá vendo? Não aparece mais a tradução. Então, eu recomendo, né, que vocês deixem essa opção ativada. Então você vem aqui, ó, on mouse hover e deixa show mini dictionary. Indo para a próxima opção, a gente tem aqui, ó, on left click. Do que se trata essa opção? Quando você clicar em cima de uma palavra com o botão esquerdo do mouse, ele vai te mostrar um dicionário e também vai falar a pronúncia dessa palavra. Se você clicar aqui, ó, você pode escolher outras opções, fazer nada, mostrar um dicionário, falar uma palavra ou salvar uma palavra. Então, aqui você pode escolher o que você quer que o botão esquerdo do mouse faz quando você clica com ele em cima de uma palavra. A próxima opção aqui é on right click. E essa opção aqui também é o mesmo conceito da opção anterior. Quando você clicar em cima de uma palavra com o botão direito do mouse, você vai poder salvar essa palavra. Mas você também pode escolher outras opções para fazer com o botão direito do mouse, né? Então você pode fazer nada, mostrar o dicionário, show dictionary, mostrar o dicionário e falar a palavra, apenas falar a palavra ou salvar a palavra. Então isso aqui é umas funções a mais que geralmente você não vai utilizar, mas às vezes você quer utilizar, né? Então saiba que tem essas opções. A próxima opção aqui é show subtitles list view, ou seja, essa opção aqui, ó, Show Subtitles List View, ela é relacionada a esse painel lateral aqui, ó. Então, se você clicar, né, se você desativar essa opção aqui, né, o painel lateral observa o quê? Que ele sumiu. Vai ficar apenas esse ícone aqui, ó, esse ícone com 3 tracinhos aqui, ó. Ele vai ficar fechado. Então, se você clicar nele, ó, ele vai reaparecer. Então é uma opção que você tem a mais, né? Se você gosta que esse painel fica aparecendo aqui, você pode deixar. Se você não quiser que ele apareça, você também pode clicar aqui no xizinho, ó, close, e ele vai fechar e vai ficar o ícone dos 3 tracinhos. Então basicamente essa opção, né, aqui de Show Subtitles List View é para isso. A próxima opção que a gente tem aqui, ela se chama Override Arrow Keys. Do que se trata essa opção? Se você ativar ela, você vai poder utilizar as teclas de direção do seu teclado para avançar para a próxima legenda ou para voltar a uma legenda anterior. Então isso é bem legal porque às vezes você prefere utilizar o teclado em vez de utilizar os atalhos, né, utilizando as letras, você pode utilizar as teclas de direção do seu teclado. Então, por exemplo, vou ativar aqui, ó, quando eu vier aqui no player, eu posso utilizar a seta esquerda para voltar em uma legenda ou a seta direita para avançar. In fact, I Aí, love ó, it tá so vendo? much. Eu avancei para a próxima legenda utilizando a tecla direita e se eu utilizar a tecla esquerda eu vou voltar para a legenda anterior. I Aí, love. ó, eu voltei de novo. Então essa opção serve para isso. E aqui a gente tem mais uma opção, né, de usar dicionários que eu tinha explicado anteriormente. A próxima opção é relacionada à fonte, né? Aqui ele deixa a opção marcada default, que é a fonte padrão, mas você pode escolher outras, por exemplo, Arial, Helvética, Sans Serif ou a Times New Roman. Então, por exemplo, se eu escolher Arial aqui, ó, e fechar essa opção aqui, ó, a fonte muda, tá vendo? Se você escolher outra aqui, por exemplo, ó, Times New Roman, por exemplo, e aqui, ó, e deixar, ó, observa que ela mudou, tá vendo? A fonte aqui, ó, ela ficou com uma aparência diferente. Então essa opção serve para isso. Eu prefiro deixar a fonte padrão mesmo. E a próxima opção aqui, ó, é Font Size, ou seja, aqui você pode escolher o tamanho da legenda, né? O tamanho que a legenda vai aparecer. Você tem o tamanho normal, você tem Extra Small, que é muito pequena, Small, que é pequena, Normal, que é o tamanho normal, Large, que é grande, e Extra Large, que vai ser muito grande. Então faz de conta que eu vou escolher Extra Large, aqui só de exemplo. Então clica aqui, e aqui, ó, a fonte já ficou bem maior, né?
Learning foreign. Tá vendo? Então, se você tiver algum problema, né, de visão, você pode utilizar essa opção para aumentar as letras, né, do vídeo. Eu vou deixar aqui normal mesmo. Eu vou deixar a fonte padrão. E basicamente são essas as opções que a gente tem nessa tela aqui que você pode utilizar, né? Outra opção que a gente tem nesse painel lateral, observem que aqui, né, a gente tem esse ícone de uma engrenagem, que é das opções que eu já tinha mostrado, mas aqui do lado dele a gente também tem essa outra opção aqui chamada Export. Então, quando você clica nessa opção, vai abrir uma outra tela, e essa tela ela te permite exportar tanto as legendas em inglês quanto as legendas em português. Isso é muito interessante porque você pode depois, né, fazer um estudo mais profundo, copiar algumas frases que você tem interesse para algum aplicativo de repetição espaçada, por exemplo, o Anki, que é um aplicativo de flashcards. Então você tem diversas opções que você pode fazer com a legenda. E aqui você pode tanto depois imprimir também essas legendas se você quiser, para grifar, para marcar, se você gosta de utilizar materiais físicos, né, para estudar. Então aqui você pode tanto exportar essas legendas no formato HTML ou no formato Excel. HTML é como se fosse um formato de site e Excel é no formato de tabela. Aqui a gente tem algumas opções. A primeira aqui, chamada Show Human Translation, se você deixar essa opção marcada, o que a extensão vai fazer? Ela vai exportar as legendas que foram criadas manualmente, ou seja, que teve pessoas, né, por trás que criaram tanto a legenda em inglês quanto a legenda em português. A segunda opção aqui, chamada Show Machine Translation, se você deixar ela marcada, vai exportar as legendas que foram criadas de forma automática, ou seja, a extensão ela vai pegar a legenda em inglês e vai traduzir a legenda em inglês para português. Só que é uma tradução automática, então não é uma tradução 100% confiável. A terceira opção que a gente tem aqui, chamada Include Timestamps, ou seja, se você deixar essa opção marcada, vai aparecer o tempo, ou seja, vai aparecer lá, legenda 1, nos 10 primeiros segundos apareceu a legenda 1, nos 15 segundos apareceu a legenda 2, e aí eles fazem essa marcação do tempo. Eu não acho isso muito útil, então eu sempre deixo desmarcado. A quarta opção aqui, chamada Highlight Saved Words, o que vai fazer? Quando exportar a legenda, né, todas as palavras que você marcou, utilizando aquelas opções que eu mostrei anteriormente, vão aparecer no documento das legendas, né? Então, todas as palavras que você salvou, elas vão estar destacadas nesse documento que você vai exportar. E aqui, Vocabulary Highlighting, também é a mesma coisa. Todas as palavras que você fez um destaque, né, elas também vão aparecer nessa legenda. Como eu não tenho nenhuma palavra salva ou nenhuma palavra com destaque, né, então nem vou marcar porque de qualquer forma elas nem vão aparecer. Então, basicamente, o que você precisa deixar marcado? Você precisa deixar aqui marcado Show Human Translation para aparecer as legendas, né, tanto em inglês quanto em português, que foram feitas por pessoas reais. E se no vídeo que você estiver assistindo não tiver nem a legenda em inglês, nem a legenda em português feita por pessoas reais, então você deixa essa aqui, ó, essa opção marcada chamada Show Machine Translation, que aí que a extensão vai pegar tanto a legenda em inglês gerada automaticamente pelo YouTube e vai traduzir ela para o português. Mas lembrando que não é uma legenda muito confiável, porque como ela é feita automaticamente, né, ela pode conter erros. Por isso que eu recomendo que você utilize o TED e também o TED-AD para estudar inglês, porque lá eu tenho certeza que todas as legendas que tem tanto em inglês quanto em português foram feitas
por pessoas reais e tradutores profissionais. Então, beleza. Depois que você deixou marcadas as opções que você quer, você clica aqui no botão Export. E aí vai abrir essa outra página aqui, que é como se fosse um site das legendas. E pronto, aqui é bem interessante porque a organização, né, que essa extensão faz. Ela deixa a primeira frase aqui em inglês do lado esquerdo e do lado direito ela deixa a frase da legenda em português correspondente. E você também pode exportar essa legenda aqui em formato de PDF para você imprimir, para você deixar no seu celular para ler quando você estiver, por exemplo, indo para o trabalho, no horário do almoço. Aí você pega essa legenda e lê, para você treinar e revisar as coisas que você aprendeu. Então, para exportar, né, no formato de PDF, o que você faz? Você aperta o botão direito do mouse e aí vai aparecer essa opção aqui no seu navegador. Vai aparecer Print, se o seu navegador tiver em inglês, ou se o seu navegador tiver em português, vai aparecer Imprimir ou Impressão, por exemplo. E aí você clica aqui, ó. Você também pode utilizar um atalho, que é o Ctrl P. Você aperta a tecla Ctrl e a tecla P. Então, beleza. Aí você clica e aí vai abrir essa tela aqui, ó. Observa que ele vai te dar um preview, né? Vai te dar um exemplo visual de como que vai ficar as folhas quando você for imprimir. E ele também te fala a quantidade de páginas, aqui vai dar 9 páginas. E aí você vai clicar no botão Save. Isso, de novo, né? Save em português é salvar. E aí você clica em Save. E aí ele vai te perguntar onde que você quer salvar, né, esse PDF no seu computador. Aqui eu vou deixar no meu computador em Downloads mesmo. Pronto, aí eu salvei esse arquivo aqui, ó, em formato de PDF. E eu vou mostrar como que vai ficar o PDF para vocês. Então eu vou vir aqui no meu gerenciado de arquivos, né, e aqui na pasta de Downloads está o meu PDF que eu salvei. Então vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, PDF, como que ele vai ficar, ó. E se você quiser, você pode imprimir, pode copiar as frases que você tem interesse para um aplicativo de flashcards, como eu já falei, o Anki é o aplicativo que eu utilizo. Vou deixar aqui também na descrição um vídeo para quem quiser aprender, né, como se instala o Anki, como que utiliza para memorizar, né, vocabulário e também frases em inglês. Eu vou deixar tudo aqui na descrição e também no comentário fixado. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas funções extras que essa extensão dá aqui no vídeo de player do YouTube. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem alguns ícones. A gente tem essa setinha para a direita, que serve para quê? Para avançar para a próxima legenda. Então, quando eu clico aqui, ó, observa o que vai acontecer. In fact, I love it so. Ó, a gente passou para a próxima legenda. O próximo ícone aqui é um ícone de recarregar, né? Mas não vai recarregar a página. Na verdade, vai repetir essa legenda aqui que a pessoa falou, né? Então, observe o que vai acontecer quando eu clico aqui, ó. Vai repetir novamente essa frase aqui, ó. In fact, I love it so much. Tá vendo? Então, se você quiser repetir, né, a frase que a pessoa falou, vai servir para isso. E o próximo ícone aqui, ó, é uma setinha para a esquerda. Essa setinha serve para quê? Para voltar para a legenda anterior. Então, vou clicar aqui para vocês verem. I love. Aí a gente voltou para a primeira legenda, né? Então, a gente tem esses controles aqui. Você pode escolher utilizar tantos atalhos de teclado que nem eu já expliquei, né? Que são aquelas letras que eu falei no começo do vídeo. Você pode utilizar as teclas de direção do seu teclado ou então utilizar esses ícones aqui de forma visual utilizando o ponteiro do mouse. Aqui ainda, no player de vídeo, quando você passa o mouse assim, ó, observa que a gente vai ter uma opção aqui, né? A gente tem um ícone da extensão aqui e observa que aqui está escrito ON. Então quer dizer o quê? Que isso aqui é um botão que quando está escrito ON, quer dizer que a extensão está ligada. E se você clicar nesse botão aqui, ó, você pode desligar a extensão. Então, às vezes você não está estudando, você só quer assistir um vídeo normal do YouTube. Então, aí você pode vir aqui e desligar a extensão, apenas clicando em cima dela. Então, ó, observe que agora o botão ficou off. Quer dizer o quê? Que a extensão está desligada.
E para você ligar de novo, né, quando você for estudar aí, você clica aqui de novo, você clica no botão, né, que está escrito off, e aí vai ficar on. Então, aí você pode começar a estudar novamente. Observe que aqui também do lado a gente tem o ícone de uma engrenagem. Se você clicar nesse ícone de uma engrenagem, você vai ter aquelas mesmas opções que eu estava te mostrando anteriormente, né? Então, você pode acessar essas opções tanto aqui nesse ícone aqui, que eu estou mostrando aqui na barra do vídeo do YouTube, quanto aqui na lista de legendas, né? Então você pode acessar aqui também, ó, na lista de legendas, clicando no ícone da engrenagem. Então são duas opções diferentes, né, para acessar a mesma funcionalidade. Então você tem esse player aqui. Aqui também do lado aqui, ó, do lado direito, a gente tem esse botão aqui onde está escrito AP. O que significa esse botão AP? Se você ativar esse botão aqui, AP, o que vai acontecer? Quando você der play no vídeo, o vídeo vai tocar apenas uma legenda de cada vez e vai pausar. Isso é interessante para quê? Às vezes você quer estudar o vídeo em profundidade. Então, para evitar que você fique a todo momento tendo que pausar de forma manual o vídeo, você pode utilizar essa função que está escrito AP para você estudar e evitar, né, de ficar toda hora ter que ficar pausando e também tocando o vídeo novamente. Então, observe o que vai acontecer. Vou tocar o vídeo aqui, ó. Vou dar player no vídeo aqui. Learning foreign languages. Aí, ó, ele pausou o vídeo. E aí, para você passar para a próxima legenda, você pode utilizar os atalhos do teclado ou então, né, como eu já falei anteriormente, utilizar esses ícones aqui, ó. Então, eu vou passar para a próxima legenda. In fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years. Aí, ó, como essa opção AP, né, tá ativada, ele sempre vai pausar o vídeo a cada frase, a cada legenda do vídeo. Então, se você não quiser utilizar essa opção, basta você desativar aqui, que aí o vídeo vai voltar a tocar de forma normal, né? Então, vou desativar aqui, ó. Currently working on my 8th one. When people find it out Tá about vendo? Que ele voltou a tocar o vídeo de forma constante, né? E eu também quero mostrar agora quais são as opções que você tem de dicionário na legenda, né? Observe o que? Aqui a gente tem a legenda em inglês. E aqui também, ó, você tem um ícone de uma estrelinha. E para que serve esse ícone de uma estrelinha? Serve para você favoritar, ou seja, salvar as frases que você tem interesse. Então lembra que lá no começo do vídeo eu mostrei que você tem um caderno de vocabulário, né? Você tem uma opção aqui, ó, chamada Saved. E aqui quando você faz login, né, na sua conta, você vai conseguir salvar todas as frases ou palavras e tudo que você salvar vai aparecer aqui nessa parte, né? Então, essa opção aqui da estrelinha, ó, serve para você salvar essa legenda no seu caderno de vocabulário virtual. Então, é para isso que serve esse ícone de uma estrelinha. Observa também que quando você passa o mouse em cima de uma palavra, ele vai te mostrar as traduções mais frequentes relacionadas a essa palavra. Então, a palavra honest, as traduções mais comuns para elas são honesto, sincero e franco. E se você quiser ver outras traduções relacionadas a essa palavra, basta você utilizar o botão esquerdo do mouse e clicar sobre a palavra. honest. E observe o que acontece. Vai abrir essa telinha aqui, né? Aí você vai poder escutar a pronúncia apenas dessa palavra. Honest. Clicando nesse ícone aqui de volume. Você vai ver, né, as traduções mais comuns. E outra coisa bem legal também é que você pode ver aqui, ó, nessa parte, ó, Examples, Current Subs. O que ele faz? Ele te mostra, ele localiza dentro da legenda desse vídeo aqui em particular, outras frases que têm essa mesma palavra. Então, observa o quê? Que aqui, ó, ele localizou apenas essa legenda aqui, né? Que and to be honest, for many years, my answer would be. Então, aqui ele também te mostra outras frases que tem nesse vídeo que repete a palavra honest.
Aqui nesse caso, ele só repete a palavra honest em apenas uma frase, né? E aqui também ele te dá examples tatueba, né? O que significa isso? Ele te mostra outros exemplos de frases que utilizam a palavra honest. Então ele busca em um outro dicionário chamado tatueba outros exemplos de frases. Então isso é bem interessante porque você pode aprender, né, como que essa palavra honest ela é utilizada em outros contextos, né, em outras frases. E você também pode escutar a pronúncia de cada frase de forma separada. Então vamos lá. You seems to be an honest man. E aí você também consegue ver a tradução dessa frase. Lá, ó, você parece ser um homem honesto. Tá vendo que aqui, ó, aparece um balãozinho, né, azul. Então, essa é a tradução que a legenda, né, que essa extensão gera de forma automática. Então, é bem legal porque você tem outros exemplos de frases para você compreender, né, como que essa palavra honest ela é utilizada em outras frases. E ainda você tem a opção de tradução. E você também pode escutar a pronúncia dessa frase. Quando você clica nesse botão roxinho aqui, ó. You seem to be an honest man. É claro que a pronúncia dessa frase ela é gerada por uma voz robótica, né? Mas dá para você compreender de forma bem clara como que se pronuncia, né? Lá, outro exemplo, ó. We assume that he is honest. Então aqui é muito legal que você tem várias outras opções, né? Ainda dentro dessa telinha aqui, né, desse balãozinho aqui, observe que aqui embaixo a gente tem essas letras aqui, ó, R, E, C, A, W, R, P, O, G, I, W, I e B, A. O que são essas letras, né? O que representa essas letras? Quando você clica, por exemplo, na letra RE, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir uma outra tela e vai te mostrar essa palavra honest em outros dicionários. Então aqui ó, ele mostra o reverso, context, um outro dicionário. Então você consegue fazer buscas de palavras em outros dicionários para você ver o significado, ver exemplos de frases, ver exemplos de pronúncia também, né? Então é uma opção a mais que você tem dentro dessa extensão. Então, de forma geral, são essas opções que você tem nesse balãozinho, né, de traduções aqui. Outra coisa, né, que eu mostrei lá no começo do vídeo, né, é relacionado à legenda em português. Vocês se lembram daquela opção que eu falei que você pode desfocar a legenda em português enquanto você está estudando? Então, observa o quê? Que aqui a gente tem a legenda em inglês, que ela está aparecendo, mas a legenda em português ela está desfocada. E se você passar o mouse em cima da legenda, olha o que vai acontecer. Se você passar o ponteiro do mouse em cima da legenda em português, ela vai reaparecer. Então isso é muito legal porque você pode consultar a legenda em português apenas quando você tiver necessidade. O seu foco sempre precisa ser o quê? Na legenda em inglês e não na legenda em português. A legenda em português você só vai utilizar quando você realmente não estiver entendendo alguma palavra ou alguma frase. Enquanto você está aqui estudando, você primeiro precisa utilizar todos os recursos que a extensão te oferece antes de olhar a legenda em português. Então, por exemplo, faz de conta que eu fiquei com dúvida em relação à palavra learning. O que significa learning? Eu venho aqui, passo o mouse e vejo que a tradução mais comum para a palavra learning é aprender. Se mesmo assim eu não entendi o que significa learning, ou eu quero me aprofundar mais na tradução dessa palavra, aí eu utilizo o botão esquerdo do mouse, Learning, justamente para me ver essas outras opções. Então aí eu posso escutar a pronúncia, né? learning, Learning. Eu posso ver a tradução, posso ver outras legendas dentro desse vídeo aqui, ó, outras frases dentro desse vídeo que utiliza a palavra learning. Então aqui, ó, dentro desse vídeo tem outras frases que utilizam a palavra learning. Então você pode escutar. I don't know. I simply love learning languages. Aí, ó, I don't know, I simply love learning languages. Ó, outro exemplo. In fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years. Isso são outros exemplos de frases aqui dentro desse vídeo que utilizam a palavra learning.
E aí você pode também utilizar outros exemplos de frases do dicionário Tatueba. Então, por exemplo, What do you learn at school? aí você observa o quê? Que aqui também tem a tradução dessa frase, o que você aprende na escola. Então, se você fez isso tudo e não compreendeu o que significa essa frase ou a palavra learning, então você vai utilizar a legenda em português. Então, aí você vem, passa o ponteiro do mouse em cima da legenda em português e aí você vai ver que essa frase significa não sei, simplesmente adoro aprender idiomas. Então, você só vai utilizar a legenda em português em último caso. Justamente, você não pode utilizar a legenda em português na primeira dificuldade, porque dessa maneira você vai estar facilitando muito o seu aprendizado. E é importante que você passe por algumas dificuldades, pelo menos no início, para você não ficar só aprendendo as coisas de forma tão automática. E também passando por essas dificuldades, né? Por exemplo, olhando aqui cada tradução da palavra, Learning. pegando outros exemplos aqui de frases, você vai começar a se aprofundar nos diferentes significados que uma mesma palavra pode ter. Então, por exemplo, se você só olha a tradução, né, a legenda em português, você vai só saber que a palavra learning significa aprender. Mas olha o tanto de significados que a palavra learning pode ter. Pode ser aprender, saber, conhecer, obter. Então, se você só olha a legenda em português, você só vai aprender um significado. Mas também é muito importante que você aprenda os outros diversos significados que a palavra learning tem, né, em inglês. Então, é por isso que eu recomendo você só olhar a legenda em português, em último caso, e se você realmente tiver necessidade. Então, pessoal, basicamente são essas opções que eu gostaria de mostrar aqui no video player do YouTube, né? Que são as funções a mais que a extensão dá para você utilizar. E lembrando também, né, novamente, que você pode utilizar, né, as legendas aqui da barra lateral para praticar o seu shadowing, né? Repetir as frases que a pessoa fala. Dessa forma, você vai estar melhorando tanto a sua pronúncia quanto a sua fluidez ao falar inglês. Então você pode utilizar nessa tabela aqui do lado para facilitar o seu estudo. Então primeiro você vem aqui no botãozinho azul, né? Aqui do lado direito, né? Nesse painel do lado direito. Primeiro você utiliza esse botão para escutar a pronúncia. Então vamos lá. I don't know. I simply love learning languages. E aí o que você pode fazer? Você também pode ativar aquela opção AP. Por quê? Observe o seguinte. Sempre que você clicar nesse botãozinho azul aqui, no painel direito, né? Olha o que vai acontecer. I don't know, I simply love learning languages. Eu vou clicar aqui e olha o que vai acontecer. I don't know. I simply love learning languages. But people were... Observe que o quê? Se você não pausar o vídeo, ele vai pular para a próxima legenda, né? Mas como você está praticando a sua pronúncia, é interessante que isso não aconteça. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui, né, ativa aquela opção que eu tinha mostrado chamada AP, você ativa e beleza. Agora, quando você clicar aqui de novo no botão azul, I don't know, I simply love learning languages, a frase não vai passar para a próxima legenda, vai ficar apenas nessa frase que você está focando em pronunciar, né? Então, vamos lá de novo. Vou clicar no botão azul. I don't know. I simply love learning languages. Observe que não pulou para a próxima frase. Isso é ideal para você praticar o shadowing, né? Fazer a repetição de frases. Então, isso vai te ajudar muito a ganhar tempo e também evitar o estresse, né? De ficar toda hora pausando e tocando o vídeo novamente. Então, praticar shadowing é bem simples, né? Você primeiro escuta a frase. I don't know. I simply love learning languages. I don't know. I simply love learning languages. E depois você escuta de novo para ver se ficou parecido, né? I don't know. I simply love learning languages. Ficou próximo, mas precisa melhorar mais. E dessa maneira você vai realmente aprender inglês. Vai aprender o significado das palavras, utilizando os dicionários,
utilizando a tradução, né? Utilizando essa legenda aqui, ó, que é a tradução. E dessa maneira você vai aprendendo inglês, aprendendo palavras, expressões e também melhorando a sua escuta e também a pronúncia. Porque, querendo ou não, essa prática, né, de shadowing, ela te ajuda a melhorar tanto a sua escuta quanto a sua pronúncia. Porque você está treinando a sua escuta, né, ao escutar a pessoa falar, e também vai melhorar a sua pronúncia, porque você está repetindo em voz alta aquilo que a pessoa falou. E depois você compara de novo, né, escutando o que a pessoa falou, e de novo você vai estar praticando a sua escuta. Então é uma maneira muito poderosa de você praticar várias habilidades, né? Ao mesmo tempo, você pratica a sua escuta, porque você escuta o vídeo, você pratica a sua leitura e ao mesmo tempo aprende palavras, frases e expressões, e ao mesmo tempo você também pratica a sua pronúncia. Então essa é uma extensão muito poderosa que vai realmente te ajudar a aprender inglês. Pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. Eu te agradeço muito se você assistiu até esse ponto do vídeo, por dedicar o seu tempo a querer aprender inglês, a evoluir na sua vida, né? Tanto na sua carreira profissional, quanto também na sua vida intelectual, né? Porque aprender inglês tem um grande impacto não só na sua vida financeira e profissional, né? Mas também na sua vida intelectual. Isso mostra que realmente você é uma pessoa que é dedicada, né? Que gosta de se educar, de aprender coisas novas. E eu realmente, assim, de forma bem sincera, eu admiro muito toda pessoa que dedica o seu tempo a se educar, a aprender coisas novas, a ler coisas, assistir vídeos e palestras interessantes, porque qualquer pessoa que valoriza a educação é uma pessoa que tem um enorme potencial de crescer na vida e também impactar o mundo, né? Porque a pessoa que gosta de aprender, ela também é uma pessoa que tem grandes oportunidades de criar sua própria empresa, gerar trabalho, gerar a oportunidade de outras pessoas também crescerem. Da mesma forma que eu estou aqui compartilhando meu conhecimento, você também do outro lado tem o potencial de impactar a sociedade, impactar a vida de outras pessoas. Então é isso, pessoal. Parabéns por você ter assistido o vídeo aqui até no final. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal.